Imagine caminhar por Roma antiga no auge de seu poder, entre palácios imponentes, templos dourados e fontes majestosas que jorravam água cristalina por toda a cidade. O que poucos sabiam é que, enquanto celebravam o luxo da civilização mais poderosa da Terra, um inimigo invisível corria pelas veias do povo romano. Não era um exército estrangeiro, não eram bárbaros famintos, era algo muito mais traiçoeiro: o chumbo. O chumbo em Roma não era apenas um metal, era sinônimo de modernidade, tecnologia e status. Os romanos o usavam em aquecimento, encanamentos, utensílios de cozinha e até em cosméticos. O império que acreditava ter dominado o mundo, sem saber, estava sendo lentamente envenenado por sua própria inovação. E aqui surge a primeira grande questão que vai prender sua atenção. Será que o envenenamento por chumbo foi um dos fatores que levaram à queda do Império Romano? Pesquisas modernas mostram que os níveis de chumbo nos ossos de esqueletos romanos eram dezenas de vezes maiores que os aceitáveis hoje. Isso significa que homens, mulheres e até crianças estavam expostos diariamente a um veneno silencioso. Mais chocante ainda, o vinho romano, uma das bebidas mais consumidas, era adoçado com um xarope feito justamente de chumbo. Esse detalhe, quase esquecido pela história, pode ter alterado gerações inteiras, afetando desde a saúde física até a sanidade mental das elites romanas. Aos poucos, percebe-se que esse progresso pode ter custado caro. Dores de cabeça, infertilidade, agressividade, perda de memória, comportamento irracional, todos são sintomas de intoxicação por chumbo. Se isso atingiu senadores, generais e até imperadores, não seria exagero pensar que o destino de Roma foi traçado por tubos e taças envenenadas? Mas será que existe evidência arqueológica suficiente para sustentar essa ideia? E até onde o chumbo pode ter influenciado a decadência de uma das maiores civilizações da história? Essas respostas você vai descobrir agora. Parte 2. Os sintomas invisíveis do veneno. A grandeza de Roma parecia inabalável, mas dentro das casas luxuosas e dos palácios do poder, o chumbo já mostrava sua face mais cruel. O que para os romanos era progresso, para a ciência moderna é um envenenamento em massa. A água que corria pelos encanamentos de chumbo parecia um trunfo da engenharia, mas trazia consigo uma ameaça silenciosa. Os banhos públicos, símbolo de saúde e higiene, na verdade se tornaram um dos maiores veículos de contaminação. O vinho romano, adoçado com calda de chumbo, não era apenas prazer, era veneno puro. E o resultado disso? Sintomas devastadores. O chumbo em Roma atacava o corpo e, principalmente, a mente. Os registros falam de infertilidade crescente, mulheres incapazes de gerar herdeiros, homens cada vez menos férteis. Além disso, os sintomas neurológicos eram implacáveis: perda de memória, mudanças bruscas de humor, explosões de fúria, lapsos de racionalidade. Pense no impacto disso em uma sociedade onde o poder estava concentrado em poucas mãos, imperadores enlouquecendo, senadores incapazes de manter a clareza em debates políticos, generais tomando decisões militares de forma instável. A instabilidade que parecia vir de fora, na verdade, poderia estar sendo gerada dentro das próprias veias da elite. O historiador Plínio, o Velho, já alertava sobre os perigos do chumbo. Ele notava que os trabalhadores das minas e fornos mostravam sintomas graves de doença. Mas ainda assim, o império seguiu utilizando o metal em larga escala, como se fosse impossível viver sem ele. O que era conveniência imediata se transformava em destruição silenciosa a longo prazo. Pesquisas modernas encontraram altos níveis de chumbo nos esqueletos romanos, inclusive em ossadas infantis, mostrando que o problema não se limitava à elite. O povo, que bebia da água dos aquedutos e se alimentava de utensílios contaminados, também sofria. Uma cidade inteira, um império inteiro respirando progresso e ingerindo veneno. E aqui surge a curiosidade. Se os sintomas do envenenamento por chumbo são tão claros hoje, como eles moldaram o destino de Roma no passado? Quantas decisões políticas, quantas guerras e quantos decretos podem ter sido influenciados por uma mente doente? O que parecia apenas detalhe químico pode ter sido, na verdade, uma das maiores forças invisíveis que corroeram Roma por dentro. Parte 3.
O poder corrompido pelo chumbo. A partir do momento em que entendemos os sintomas do envenenamento por chumbo, a história de Roma ganha novas camadas. Imagine imperadores com surtos de raiva incontrolável, generais tomando decisões de guerra em estado de confusão mental, senadores discutindo leis enquanto suas mentes estavam deterioradas. O chumbo em Roma pode não ter sido apenas uma ameaça à saúde, mas uma arma invisível que corroeu a própria política do império. Fontes antigas descrevem a instabilidade de muitos líderes romanos. O imperador Calígula, por exemplo, ficou famoso por sua crueldade e comportamento irracional. Neron, outro imperador, era lembrado por sua paranoia e extravagância descontrolada. Não há provas diretas, mas é impossível ignorar que os sintomas do chumbo coincidem com esses padrões de loucura e violência que marcaram a liderança de Roma. A sociedade romana, tão orgulhosa de sua racionalidade e disciplina, começou a dar sinais de descontrole. As elites adoeciam, a natalidade caía, o comportamento se tornava mais instável. Esse cenário não apenas enfraqueceu a política, mas também a economia. Afinal, trabalhadores intoxicados eram menos produtivos, exércitos debilitados não tinham a mesma força, e as famílias influentes lutavam contra a infertilidade. Pesquisas modernas revelaram algo ainda mais surpreendente. Amostras de sedimentos retirados do fundo do rio Tibre e do porto de Roma mostram altas concentrações de chumbo. Isso significa que não apenas os encanamentos estavam contaminados, mas a própria água da cidade usada por todos. O império que havia dominado a engenharia hidráulica se tornava vítima do seu maior triunfo. E aqui está o ponto crucial para prender sua atenção. Enquanto Roma era cercada por inimigos externos, bárbaros, rebeliões, pressões econômicas, talvez o maior inimigo estivesse dentro de seus próprios palácios, circulando nas taças de vinho e nas fontes públicas. É como se o chumbo tivesse corroído não só os corpos, mas também o tecido social e político de Roma. Uma cidade inteira construída sob tubulações envenenadas. Um império que não percebia que a sua força estava sendo drenada, pouco a pouco, por algo que não podia ver. E quando a instabilidade interna se somou às invasões externas, o resultado foi inevitável. Roma não resistiu, mas até hoje paira a dúvida: o império teria durado mais se não fosse o veneno invisível que corria em suas águas? Parte 4. O legado oculto do chumbo. O chumbo em Roma não ficou enterrado no passado. O metal que pode ter ajudado a derrubar o maior império da história serve hoje como um alerta sombrio para toda a humanidade. Roma acreditava que estava construindo a civilização mais avançada do mundo, mas, sem perceber, espalhava lentamente o veneno que corroía sua própria base. A arqueologia mostra que o envenenamento por chumbo estava em toda parte, nas ossadas com níveis altíssimos do metal, nos sedimentos do rio Tibre e até em fragmentos de cerâmica que guardavam o vinho adoçado com calda de chumbo. O império, que se orgulhava de sua racionalidade e disciplina, talvez tenha sido vítima de uma tragédia invisível, onde cada gole de vinho, cada banho público e cada refeição reforçavam um processo lento de autodestruição. E é aqui que a história ganha um peso ainda maior. O erro de Roma não parou em Roma. Séculos depois, a humanidade repetiu a mesma falha. O chumbo foi usado em tintas e combustíveis, contaminando casas, escolas e cidades inteiras. Durante o século XX, milhões de pessoas viveram cercadas por um veneno silencioso até que a ciência provou seus efeitos devastadores no cérebro humano. A cada vez que repetimos esse erro, o passado parece nos lembrar: o progresso sem limites pode ser mais perigoso que qualquer inimigo externo. Mas o que mais impressiona é o paralelo com o presente. Se o chumbo em Roma foi o veneno invisível da antiguidade, hoje convivemos com outros que podem ter consequências semelhantes. Microplásticos nos oceanos, pesticidas nos alimentos, poluição química no ar que respiramos. Será que daqui a alguns séculos os historiadores olharão para nós da mesma forma e dirão: eles tinham tecnologia, mas estavam se envenenando sem perceber? Roma nos deixou estradas, aquedutos, leis e arquitetura imortal. Mas talvez a maior herança seja um aviso eterno. As grandes civilizações não caem apenas pela espada de seus inimigos, mas também pelos venenos que cultivam dentro de si mesmas.
A pergunta que fica é: estamos repetindo o destino de Roma, sem perceber?